Como presidente do Conselho Deliberativo do CRB, estou aqui com o advogado do Conselho, regatiano, já ex-conselheiro, Luciano Guimarães, e o secretário-geral do Conselho, que é quem tem autoridade para falar sobre a eleição do CRB. Qualquer outro é mera especulação. Foi lançado um edital para a eleição do CRB, cumprindo os estatutos, cumprindo toda a legislação, tá certo? Vários conhecidos que eu tenho na imprensa, sabem que a partir daquela data eu disse que não me manifestaria, né? Vieram pedir para botar votação em conselho, votação, eu suspendi tudo, até um pouco antes, porque a gente estava numa situação difícil na Série C, tudo que eu não queria era polêmica, até porque quem me levou para o CRB e me passou para tentar conduzir o melhor para o CRB foi Toroca, né? Quem sabe que eu sou uma pessoa que foi trabalhada para Toroca para poder cuidar do CRB. Então, cumprindo o estatuto, o qual eu tenho restrições, mas sou obrigado a cumpri-lo, tanto é que após o pleito, né, ao final dessa eleição, o Luciano vai refazer, ouvindo os regatianos, mas vai ser feito um novo estatuto, é um estatuto que vai e volta muito. Então, foi marcado o pleito, foi publicado obedecendo às datas, e depois disso houve um acordo entre os dois candidatos, Mário Marroquim e Marco Barbosa, foi pedido e eu disse que só faria o adiamento, e foi publicado, inclusive, com os pedidos dele, que eu só tomaria qualquer atitude, os dois assinando. E depois alguns assuntos voltaram, mas eu fui fiel ao que eu disse desde o começo. O estatuto, com todos os problemas, ele é claro. Então, nós cumprimos a legislação. Mas surgiram duas chapas e que não é comum no CRB, né? Historicamente, o CRB é um clube que se habituou a ter ao consenso e à junção. E depois de muito trabalho, de conversar com os grupos, né? Ontem me encontrei com o conselheiro Dilmar Camerino, por acaso no Palato, e ele pediu para reabrir as conversas. Conversamos, depois começamos com Carlos Rubens, com Marco Barbosa, e ontem, ainda ao final da tarde, nós fechamos o acordo e o presidente Marcos, demonstrando o grande regatiano que é, ele disse que iria retirar a candidatura dele à presidência do clube, né? Isso a gente tem que agradecer, foi um conselheiro histórico do CRB, um conselheiro que foi presidente durante 10 anos, um presidente que, se não vai lembrar, ganhou 5 ou 6 títulos, 5 títulos do Alagoano, tá certo? 6. Desculpa a correção, 6 títulos do Alagoano, ajudou a reconstruir comigo, com Carlos Rubens, com Fernando Paiva, com Enaldo Marques, com Toroca e com os outros que naquela época estavam em 2010, 2011, 2012, sobre venda de estádio, sobre tudo. E hoje o CRB, para a satisfação de mim, como presidente do Conselho, que era a época e que hoje eu sou novamente, e Fernando Paiva me sucedeu, a Justiça determinou a venda do campo, nós conseguimos um bom valor, conseguimos quitar todas as dívidas do CRB e construir um CT que é referência hoje no Nordeste. Então, nós temos que agradecer ao presidente Marco Barbosa a todo esse empenho que ele teve e a esse grande gesto dele. Então, dentro do processo eleitoral que está aí, tá certo? Ele vai acontecer no dia 18 de dezembro, com a saída com a retirada da candidatura do presidente Marcos. Houve uma mudança na chapa que está concorrendo à presidência, está concorrendo Marco Barbosa, Eduardo Marinho, na presidência executiva, e na presidência do Conselho Gestor, Enaldo Marques e Roberto Fernandes. Para presidente do presidente de honra, a gente tomou atitude num gesto, principalmente, de cada vez mais valorizar e integrar a mulher no futebol. Foi convidada a conselheira Silvana Barbosa para presidir o Conselho de Honra, para a presidência do Conselho de Honra, e o ex-governador Manuel Gomes de Barros para ser o vice dela. Então, a chapa que
é essa, e houve uma sugestão também para fazer uma mudança também na administração financeira, e foi indicado o conselheiro Antônio Marinho de Guzmão para ser o vice financeiro do presidente Mário Marroquim. Tá certo? Com certeza nós vamos ter, no dia 18, uma aclamação, seguindo a tradição do CRB, tá certo? O presidente Mário, com certeza, vai estar com todo mundo junto, inclusive o presidente Marco Barbosa e com toda a sua equipe, além com uma bênção geral do Conselho Deliberativo, para gerir o clube pelos próximos 4 anos. Acho que a paz no CRB continua em paz. É natural que surjam candidaturas. É muito natural. E é natural que exista problemas. Mas o principal que o CRB tem é um DNA dele. Alguém, talvez ninguém lembre aí, eu mesmo não lembro qual foi a última vez que nós tivemos a eleição do CRB que tenha tido disputa no voto. Acho que nenhum aqui deve lembrar, né? Então, o presidente Marcos, entendendo que, neste momento, ele retira a candidatura e vai continuar conosco, nos ajudando, participando, tá certo? Prometeu viabilizar 1 ou 2 jogadores de nome para o CRB. Então, o CRB se mantém em paz, tá certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na Série A e B, o único clube que não tem dívida, não é dívida parcelada, não. O único clube que não tem dívida no Brasil é o CRB. Então, são gestões que estão passando por lá e que estão trazendo efeito. Quantos clubes hoje têm dívida? O do nosso adversário aqui, o co-irmão dentro de Alagoas e CSA, eu não sei quanto é, mas hoje tem uma dívida significativa. Eu fiquei assustado quando eu soube da dívida do Santa Cruz, que passa de R$1 bilhão. Impagável. Impagável. Então, essa austeridade, essa forma como o CRB vem trabalhando hoje, ela vai continuar, tá certo? E vamos apresentar, logo depois disso, a gente vai atualizar o Estatuto, porque o Estatuto deu muita interpretação, mas, no fundo, na legalidade, ele serviu. Mas a gente viu que o CRB tem que ser um clube moderno. Então, doutor Luciano, tá certo, que está contratado pelo presidente do Conselho, ele não está para o CRB, para assessorar esse presidente até o final do pleito e depois para fazer as introduções de melhoria no Estatuto. Então, queria dizer a vocês, a paz está dentro do CRB e vamos ter um pleito daqui a 2 dias, por aclamação, e isso é muito bom para a paz que nós temos. Aí eu quero abrir para os senhores a qualquer tipo de pergunta que os senhores quiserem fazer, estou disponível a responder. No ponto de vista jurídico, eu passarei para o doutor Luciano, se assim for necessário. Boa tarde, prazer revê-lo. Pela primeira vez o CRB trabalhando com eleição, vocês pensam em mudar o período da eleição do CRB? Porque, novamente, assim, você tem um final de ano, em que o presidente precisa tomar decisões, e se você pode ter outro presidente que pega uma decisão já tomada com o time montado, com o elenco, com o técnico. Você pensa em mudar essa data de eleição do CRB para que isso não se repita? Com certeza. Tá certo? Eu herdei esse estatuto, eu tinha deixado o clube, eu tinha deixado o meu mandato anterior, e foi naquela época que tinha aqueles clamores para se abrir as vagas para o sócio-torcedor, que foi aberto, e foi feito esse estatuto. Como houve a reeleição do presidente Marcos durante a vigência do estatuto, e a troca passada aconteceu entre o dia 31 de março e 1º de abril de 2021, entendemos que... Não, 2021. Entendemos que estava na normalidade, não nos atentamos, ou principalmente eu como presidente, não atentei para esse inconveniente que eu vi acontecer agora.
primeiro, um final de campeonato que nós estávamos conturbados, né, na iminência possível queda, né? Tivemos um segundo turno terrível, fizemos 14 ou 15 pontos, né? E foi deflagrado o processo eleitoral, que foi quando eu tentei reinar a paz, não fiz interferência de nada. A quem vinha, não me pronunciei, nem nada. Mas foi visto que, ao final, como eu estava muito focado na Série C, teria uma herança perigosa, que é você, em 30 dias, fazer a eleição no pós-Série C, que a eleição do CRB no calendário estaria marcada até o 5º dia útil de dezembro, né, da Série B. Estaria a gente com a eleição e foi deflagrado um processo eleitoral e teria que já montar o clube para iniciar a pré-temporada e a temporada daí. Acho o doutor Luciano pode falar mais sobre isso, mas vai ser estudado uma forma de ser feita uma eleição com muito mais antecedência. Com certeza isso prejudica o planejamento do clube. Boa tarde a todos. Sobre esse processo eleitoral também, não foi algo tão simples assim, né? 2 chapas montadas, poderia ser uma eleição inédita, inclusive nesse período todo que a gente acompanha. Nesses últimos dias houve também a entrada na justiça por parte do próprio Marcos Barbosa em relação ao processo eleitoral. Eu gostaria de entender como é que foi isso e até o momento de chegada desse consenso, porque uma coisa é primeiro entrar na justiça e depois retirar a candidatura. Como é que foi esse diálogo e como é que isso chegou? Houve um comunicado anterior ou isso foi de surpresa para o Conselho Deliberativo? Não, a função minha do presidente do Conselho, eu fiquei completamente afastado do processo eleitoral para evitar que contaminasse o conselho do clube. Se você pode ter uma eleição que você tenha um racha, alguma coisa mais forte, e se o presidente do conselho, que a ele é debitado, manter a paz do clube e conduzir os destinos do clube, como um clube como um todo, não o futebol, não o esporte, mas a harmonia do clube, eu parei e fiz. E foi visto que houve uma falha minha, presidente do Conselho. Eu, durante o mês de abril, eu viajei para Portugal e não olhei a agenda, e o Mário também tem responsabilidade quanto a isso, que as contas do clube teriam que ter sido votadas no dia 30 de abril. Passou desapercebido e eu esqueci. Uma falha grosseira, imperdoável. E foi quando veio. Me mandaram o relatório no começo, entre final de outubro e começo de novembro. Já estava deflagrado tanto o processo eleitoral, bem como estava deflagrado o processo ou a situação do CRB de resultados ruins no futebol. E aquilo que eu tinha dito a mim, que eu não levaria nada polêmico para uma votação, eu mantive, e também, tanto é que ela está marcada, a aprovação das contas para o dia 26. O que me deixou tranquilo é que estava sendo encaminhado para nós o relatório, porque quando você põe as contas de votação do clube ou de qualquer entidade, é posto em votação o relatório do Conselho Fiscal. E com a posse do Conselho Fiscal, nós votamos pela aprovação, se o Conselho Fiscal encaminhar pela aprovação ou desaprovação. Nesse caso, está encaminhando pela aprovação. E a gente bota em votação, é a única coisa que se discute naquela hora. Bota-se em votação, se aceita o relatório. Se está pela aprovação e se aprova-se o relatório, está aprovado as contas. Se o relatório do Conselho Fiscal dissesse que não era para aprovar e o Conselho não concordar com o relatório, aprova do mesmo jeito. O Conselho é soberano. Então, a proposta, o relatório que nos veio era encaminhando para aprovação de contas, mas existia toda a polêmica, a gente numa situação difícil de resultados e a situação também de que isso transformasse em um processo eleitoral que viesse abrir as entranhas do clube, achei por bem não votar e foi encaminhado já para publicação entre hoje e amanhã, para que a gente venha fazer a votação da prestação de conta no dia 26 de dezembro. O que está em questionamento é isso. O doutor Luciano está tomando as medidas porque é uma ação inerentemente sobre o Conselho Deliberativo, tá certo? Que as providências teriam que ser dele.
E estamos tomando todas as medidas para ele. Doutor Luciano. Boa tarde a todos vocês da imprensa. Eu acho que essa participação aqui começou na sintonia da rouquidão, né? Estamos ambos roucos, e aí dificulta um pouquinho, mas espero que vocês estejam ouvindo bem. O presidente Kennedy foi muito feliz já nas colocações que fez, e eu estou aqui, como ele disse, só vou reiterar, contratado para dar uma assessoria, uma consultoria jurídica imediata em relação ao pleito de depois da manhã, por conta aí dessas turbulências que... política é isso, política é turbulência, política é dissenso, buscando consenso. O CRB é um clube secular, é uma família, todo mundo tem divergência, cada um de nós até na nossa casa. Então, não há novidade, não há nisso o problema em si. Respondendo estritamente em relação ao que você colocou no âmbito processual, no âmbito judicial, é bom informar que a medida que foi interposta na Justiça foi uma ação buscando, entre aspas, uma obrigação de fazer, mas com um pedido de uma decisão imediata. No mundo jurídico, as decisões imediatas têm vários nomes. Geralmente são conhecidas por liminares, tutelas antecipadas, tutelas de urgência. Dá no mesmo. Se pede à Justiça alguma medida que de imediato atenda o interesse do autor. Esse interesse foi colocado no plantão judicial da capital e estava calçado em 2 argumentos. De que as prestações de conta do clube não tinham sido julgadas ainda, e 2, que os inadimplentes participassem do processo eleitoral. Eu vou tecer considerações breves sobre isso, mas com cuidado de deixar claro que, primeiro, o Clube de Regatas Brasil não falou sobre isso, e porque não tinha que falar, por uma razão muito simples. Quando se escolhe a via do plantão judicial, o plantão é como uma emergência hospitalar. O plantão tem regra para atuar, e o Tribunal de Justiça de Alagoas tem resolução muito firme nisso, para que o plantão, para que se defina ali quais são as matérias que um plantão pode tratar. A ação interposta com os pedidos que fez, o juiz plantonista, que foi o doutor José Cavalcante Manso, prolatou uma decisão no mesmo dia, no mesmo sábado, decisão muito concisa, mas muito feliz, muito precisa, deixando claro 2 coisas. Essa decisão está pública, o processo é público, qualquer um dos senhores pode acessar, se já não fizeram, porque a imprensa sempre anda na frente, devem conhecer os fundamentos, e são 2 muito simples. Primeiro, não é matéria de plantão, e não é mesmo, ponto. Porque as hipóteses de plantão, elas estão enumeradas de forma restrita na deliberação do TJ, que de resto obedece às regras do CNJ para todo o Brasil. Porque senão a gente bota jacaré com cobra d'água no plantão e começa a criar problemas graves para tudo, inclusive com a eleição de clube. E o segundo, e aí o magistrado foi muito feliz, ele foi além para não só dizer que não era matéria de plantão. Então, nesse caso, é pegar a ação, não mexe nela sábado e domingo, na segunda ela é distribuída para uma vara competente. Mas ele foi além para dizer o seguinte, independente dessas colocações aqui, não há nenhuma urgência. E a urgência é um dos elementos jurídicos primordiais para que você dê uma decisão, não é isso, que interfira, que intervenha, que viole aquele andamento, aquele estado das coisas, como a eleição marcada, para suspendê-la. Sua Excelência deixou claro que não havia urgência. Por quê? Porque precisava entender o que é que está no Estatuto sobre prestação de contas e, principalmente, e isso é fato, não dá para argumentar contra fato, embora no Brasil seja isso, cada um quer ter a sua verdade, mas o que ele disse é que as eleições estavam marcadas para o final do mês passado, vieram para o dia 5 e vieram para cá. Isso é de conhecimento público, isso é fato notório. E ninguém se insurgiu contra isso, porque isso foi feito dentro das regras estatutárias. Essa ação deve ter sido redistribuída hoje, mas há um fato novo, há um fato que impacta diretamente no andamento dessa via processual, escolhida no momento de sexta-feira, né? A dinâmica dos fatos se impôs, como o presidente colocou, o presidente Marco Barbosa, que é, sim, alguém que está na história do clube, participa do clube, e num país que não tem memória, que a gente só olha o presente, o CRB reconhece isso, como o presidente Kennedy colocou, é alguém que tem serviços prestados de forma extremamente relevante para o clube. O dissenso, como eu disse, é natural. Se buscou a via da justiça. Eu posso adiantar, e com todo respeito ao que está lá do outro lado, o que foi posto, que essa ação não ia evoluir. Não tinha como. Porque falta fundamento sólido a ela. Era mais um movimento político. Mas, num momento de bom senso, ou numa visão de uma autocrítica maior, já houve essa construção do consenso possível. Isso é muito bom. Uma eleição por aclamação não demonstra que não tem oposição. Uma eleição por aclamação tem divergência, mas que a vontade da família de ter
mais sintonia do que de sintonia, faz com que você possa montar um grupo só. E é o que deve acontecer. Está se aguardando para qualquer momento a confirmação formal, mas o compromisso, e é uma questão de palavra, já foi dito, já foi feito, e mesmo assim a gente acompanha aí o desdobramento provavelmente da desistência dessa ação. Perfeito. Boa tarde a todos. Kennedy, você como presidente do Conselho participou dessa questão da desistência da chapa e, se sim, o porquê da mudança de alguns componentes, como, por exemplo, a saída do André Carneiro e a entrada do Roberto Fernandes na vaga dele? O CRB é uma família, né? Lógico que tem grandes regatianos dos dois lados, e o Roberto é um grande regatiano, tá certo? E o que foi posto foi o seguinte: o Roberto pediu para colaborar com o CRB, foi passado isso para o presidente Mário Marroquim, que estava chegando de viagem, para o presidente também do Conselho Gestor, Enaldo, tá certo? E foi dado para eles conversarem sobre esses assuntos, né? Foi feito o convite ao Roberto. Pode ter alguma mudança ainda daqui para lá, que eu não sei nem se o Roberto era isso. O que eu conversei com o presidente Marco Barbosa foi que o Roberto cuidaria da parte de gestão e de esportes olímpicos. E o que eu vi na hora, são os cargos eletivos, é o presidente do conselho, o conselho gestor e o vice. Mas pode ser que amanhã até, hoje à noite, quando a gente terminar de fechar a chapa, outras pessoas que não fazem parte do processo eleitoral, mas é bom que já se defina com antecedência, tá certo? O ex-presidente, inclusive, foi presidente do Conselho Deliberativo durante 6 anos, Roberto Fernandes fará parte também da equipe do presidente Mário Marroquim. A princípio, pela conversa que tive eu e o Marcos, na vice-presidência do Conselho Gestor. Mas pode, como a gente estava conversando amplamente, para aproveitar as pessoas que o CRB sempre teve nela, com a competência que tem inequívoca, principalmente no voleibol e nos esportes olímpicos, do Roberto fazer parte da equipe. Boa tarde a todos. É inegável, né, não é somente no CRB, que a política, né, dentro do clube, ela interfere, né, em todos os setores. Isso não é só aqui, é em todos os clubes pelo país, pelo mundo afora. De alguma maneira, essa definição hoje, há 2 dias do pleito, ela acabou sendo de alguma maneira tardia entre todas as partes. Essas negociações talvez não pudessem ser um pouco antecipada para se chegar a uma definição. Claro, naquele momento que teria, né, a data da eleição originalmente, foi necessário fazer essa mudança para que não prejudicasse dentro do campo. Mas nesse momento de contratações, de mudanças, de especulações, poderia de alguma forma ter ajudado também para esse início de temporada de 2025? Vamos lá. Vamos dividir a pergunta aqui em 2. Uma, a questão que já foi posta aqui, de nós mudarmos essa data, ouvindo o presidente Mário para próximo, né, o presidente Marco e outras pessoas que têm o hábito administrativo. Então, vamos discutir a questão dessas contratações dentro do estatuto, né? Talvez vocês não saibam, doutor Luciano Guimarães é desembargador federal eleitoral. Foi desembargador eleitoral, regatiano, a família toda de regatianos, são todos da Pajuçara, né? A família Guimarães toda da Pajuçara regatiana. A irmã dele foi minha vice-presidente durante 6 anos aqui já na associação, a doutora Lavínia. Eu tenho um apreço pela família histórico e antigo, além de serem regatianos todos antigos. A segunda parte que você colocou, pelo contrário. Eu só vejo sucesso quando você diverge. Houve divergências dentro do CRB e é obrigado a ter divergência de CRB. Nós temos que divergir para convergir. Se tudo tivesse bom, a gente não estaria saindo da zona do rebaixamento na penúltima rodada do campeonato com a vitória improvável perante o Santos, na Vila Belmiro. Alguns resultados que nós tivemos, seja em outros esportes, seja administrativo, a gente não pode entender que está satisfeito com qualquer gestor que esteja lá. Política, nós fazemos em casa para um filho comer. Dá um biscoitinho, está passando um Mickey para se comer. A política é uma arte
que os homens têm que aprender que ela faz parte do nosso dia a dia. A política boa, a política produtiva, a política de que você reza a paz. Até porque todos nós temos um DNA diferente e uma forma diferente de ver vidas e resultados. Graças a Deus que o CRB tem isto. Porque senão até hoje seriam os mesmos. Precisamos exatamente fazer toda essa parte, todas essas informações, todas essas pessoas que não concordam com aquele momento, inclusive que nos ressalta. Por exemplo, me foi pedido, que eu fiz algumas críticas, algumas coisas, então foi me pedido para eu sugerir um nome de diretor financeiro. Eu perguntei para ter uma melhor administração, estar mais atento às coisas, não ter tido falha. Aí eu liguei para o Enaldo. Aí o Enaldo sugeriu o nome do Dr. Antônio Marinho Guzmão Júnior, que é, inclusive, um amigo pessoal meu. E é uma pessoa economista que administrou o Sebrae durante 16 anos, já foi secretário de administração da Prefeitura de Maceió na gestão do Cícero Almeida, tá certo? Ocupou outros cargos. Então, tudo isso é bom. E o presidente Mário, que também me fez esse pedido, que queria alguém financeiro com mais visão. Então, olhe bem, essa pergunta que você diz, o ideal é que a gente concilie. Mas que bom que nós tivemos divergências, que com certeza vai fazer que a gente conserte. Primeiro, não ter uma eleição tão próxima de um final de temporada. Ela vai ser quando? Junho, e toma posse no final do ano, porque aí já faz a equipe de transição. Segundo, respeito para não haver interferência do presidente do conselho na presidência executiva, que também temos que preservar que não tenha interferência do presidente eleito no presidente que vai estar deixando, ou vice-versa. Então, tudo isso nós vamos ter atenção suficiente, mas nunca será o suficiente, porque nós precisamos eternamente continuar divergindo para convergir. Que bom, divergimos e vamos ter de novo uma aclamação no CRB. É muito melhor do que você estar. Não adianta você permitir, dentro de um clube de futebol, brigas intestinas. Quantos clubes sofreram com isso? Tá certo? O nosso co-irmão, porque eu posso dizer que eu tenho amizade com diversas pessoas do CSA. Eu torço para o CSA perder o jogo, mas eu tenho grandes amigos lá dentro. O Omar, meu amigo de infância, aconselhei ele à época, inclusive, não vá para a presidência do clube, Omar. Talvez os senhores não saibam, mas a coroa do CRB fez parte do velório do seu Omar. E a do CSA, não. Pela minha amizade pessoal com ele. A coroa do Clube de Regatas Brasil lá está. Que a família entendeu que ela foi de coração, de alguém que o respeitava. Então, o esporte tem que ser isso, o CSA não poderia estar nisso. Do mesmo jeito que o CRB, graças a Deus, nós temos a habilidade da paz. Eu, imbuído da minha presença do Conselho, exerci vários. Eu tenho uma boa amizade com vários repórteres. O presidente, você vai dar. Chegou a um ponto que eu não estava atendendo o telefone de ninguém. Se alguém aí ligou, eu não estava atendendo. Exatamente para não correr o risco de imprudentemente mencionar qualquer coisa, um comentário que viesse a botar gasolina onde a gente precisa botar paz. Tá certo? O CRB, para mim, que estou lá desde 68, 69, é uma alegria. Eu não fui para o CRB para brigar. Todos nós sabemos disso. Humberto sabe disso. Andamos juntos, a sua amizade com Toroca, nas coisas. Então, a gente tem que somar. Mas as divergências, é bom que as tenha, porque senão nós não consertamos as falhas de quem está lá naquele momento. Boa tarde a todos. Nessa nova conjuntura agora da chapa, agora, né, na junção, houve alguns pedidos, algumas prioridades, houve algumas imposições, presidente? Houve pedido, o presidente Marco Barbosa alertou, eu já falei com o presidente Mário que a gente precisa ver as contratações, acelerar o passo e ver nomes que cheguem aqui realmente para fazer a diferença. O presidente Marcos ficou acordado que vai se manter sempre vai ter um grupo de trabalho
que vai cuidar mais do dia a dia do CRB. Eu, como presidente do conselho, vou presidir às segundas-feiras um encontro entre o presidente do conselho, o presidente executivo, o vice-presidente executivo, o presidente do conselho gestor, Marco Barbosa, ou, no dia que ele quiser ir ou não, Carlos Rubio e Fernando Paiva. Integração, né? Às segundas-feiras, todas elas, salvo que eu possa estar esquecendo algum nome, vão ter, todas as segundas-feiras, voltar a ter uma reunião que já era histórica do CRB, sobre essas definições, sobre gastos, sobre orçamento, sobre as dificuldades que se tem, para também a gente não reclamar. Seja do presidente Marco Barbosa, à época de 10 anos atrás, os 10 anos que ele administrou, seja para o presidente Mário, que às vezes tem que tomar uma decisão rápida e estão todos ausentes. Então, isso foi uma das exigências que eu coloquei, inclusive para esses participantes, e como presidente do conselho, se essas pessoas faltam 1, 2 reuniões ou 3, eu vou convidar outro. Mas nós vamos manter essa turma unida. Boa tarde aos companheiros do Peixoto, doutor Luciano, presidente Kennedy também, e aos companheiros aqui da imprensa. Kennedy, você conversou com o Marcos Barbosa, essa decisão do Marcos Barbosa antes do pleito, né, partiu dele mesmo, e, na sua opinião, com mais 4 anos do presidente Mário Marroquim, o que é que ganha o Clube de Regatas Brasil? Bom, partiu do presidente Mário. Ontem eu conversei por 4 vezes com ele, 2 pessoalmente, 2 por telefone. Eu disse a vocês que eu me encontrei com o conselheiro Dilmar Camerino, por acaso, no Palato. Eu moro ali próximo ao Palato Praia. O conselheiro Dilmar também, me encontrei com ele. De lá fizemos uma ligação para o presidente Marco Barbosa. E o presidente Marco, para poder, principalmente, discutir a questão judicial, que não é hábito de CRB, né? O presidente Dilmar, inclusive, simpático à candidatura de Marco Barbosa, mas não concordando com a ação judicial, porque ele disse que o CRB tem que resolver o problema dentro da sua casa. Né? Então, a partir dali, aí ligou para o presidente Marco, e a partir daí eu comecei a conversar com o presidente Marco, que eu já tinha conversado com ele na quarta-feira. Ele veio ao meu escritório, conversamos bastante. Algumas coisas que ele disse que falaram, eu disse que eram verdades e mostrei a ele que eram verdade. E voltamos nessa conversa por 4 vezes, tanto pessoalmente como telefone. Ele foi vendo que, nesse momento, que como o presidente Mário começou um trabalho e está na metade do trabalho, e que ele achou que, nesse momento, ele preferia contribuir com o CRB de uma outra forma. Né? Ele alega que foi alguns conselheiros que o convidaram para ser presidente, e ele gostaria muito de voltar, mas entendeu que esse não seria o momento, e que disse: olha, vocês vão contar comigo a hora que quiser. E, ao final, esse acordo, nós chegamos aí ao torno de 6, 6h30 da noite, tá certo? Depois, fez parte desse acordo, eu falei com o presidente Mário, com o presidente Enaldo, e depois foi sacramentado numa conversa entre mim, numa teleconferência entre mim, o presidente Marco Barbosa, o Carlos Rubens e Fernando Paiva, que estava em Brasília. Então, foi feito esse acordo, tá certo? E eu disse: presidente, eu vou marcar uma entrevista para amanhã sobre o pleito eleitoral, ou para anunciar isso. Mas o presidente, que não se manifestou até agora, só se manifestará depois que o senhor se manifestar, tá certo? E hoje de manhã ele se manifestou pelas redes sociais, eu recebi, li, e voltamos a nos falar, tá certo? E ficou acertado que ele vai continuar com todo o empenho, como regatiano que é, junto a mim, a ele, a Carlos Rubio, Fernando Paiva, Mário Marroquim e Enaldo Marques. Eu posso fazer um acréscimo? Posso, por favor. Como eu disse há pouco aos senhores, existem as palavras e a ação. A palavra está dada, o fato estava consumado. O presidente Kennedy jamais seria responsável de chegar aqui para noticiar a toda a sociedade alagoana, a massa alvirrubra, e aos próprios conselheiros, todos que fazem o dia a dia do clube, uma notícia se não fosse verdadeira. Mas só para endossar isso, eu acabei de ter, a gente estava monitorando isso, a gente pode informar vocês em primeira mão que agora, às 14h32, há meia hora atrás, o
o senhor Marco Barbosa, né, o presidente Marco Barbosa, através do seu jurídico, o doutor Marcelo Brabo, ingressou na 8ª Vara Civil da capital, que é para onde aquela ação de sábado foi interposta, formalizando o pedido de desistência da ação. Então, em termos jurídicos, nós não temos mais ação, né, pedir a desistência, desistir do prazo recursal, e isso só endossa o fato, dito agora há pouco pelo presidente Kennedy, de que o CRB continua trilhando ainda bem o caminho da convergência, o caminho dos consensos possíveis com as divergências que, sempre respeitosas, vão servir para debate, para engrandecimento do clube, como vai ser em relação ao Estatuto. O Estatuto, se me permite, presidente, já para pegar o ponto, todo processo legal ele precisa de atualização. O Estatuto é lei interna. Todo clube, todo ente associativo é regido por uma lei interna que é um estatuto com um regimento. O Estatuto do CRB já se viu o propósito dele em vários pontos. Ele envelheceu, como acontece. O CRB de 10 anos atrás era um, o CRB de hoje é outro, superavitário, um clube com as categorias de base aí tendo resultados fantásticos, um clube que na série B, esse ano, até o meio do ano, foi perfeito, estabilidades acontecem, é muito difícil nivelar um padrão por cima numa competição tão disputada, e o Estatuto vai ser, sim, objeto de um trabalho dedicado, atento, né, ouvindo todos que importam ao processo, para que o que esteja lá em termos de linguagem jurídica, de técnica redacional, é bom lembrar que Saint-Exupéry dizia que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E a linguagem que fica escrita, e o Brasil é mestre nisso, você coloca uma frase lá e a pessoa procura 20 formas de interpretar aquilo conforme o seu interesse. O Estatuto tem que ser o mais restrito possível para que a literalidade dele se imponha sobre os interesses que as interpretações podem trazer. E esse é o caminho que nós vamos buscar, enxugar, melhorar. Há ilegalidades no Estatuto? Não. Há ambiguidades, que eu acabei de informar aqui. Então, o trabalho vai ser esse, vocês vão acompanhar no dia a dia, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir entregar uma norma reformulada, atualizada, que possa acompanhar a dinâmica do esporte no Brasil, o momento do CRB, e proteger o clube, que esse é o maior objetivo, porque quando se protege o clube, se respeita a torcida, que é imensa, é a paixão em forma de gente, que essa regra possa justamente dar paz ao CRB e manter o trilho de, quando houver divergências, o Estatuto esclareça. Basicamente isso. Bom, só para esclarecer também aos senhores, eu estou tomando aqui, é bom posicionamento jurídico, inclusive eu estou sabendo, doutor Luciano, a informação mostra, então, que o caminho da paz está zelado. A minha função do CRB como presidente de conselho será buscar o melhor para o CRB. Agora, às 2h30. Perfeito. O melhor para o CRB é gerar paz. A parte jurídica, eu como conselheiro vou sugerir os objetivos, mas a parte jurídica de cuidar do Estatuto do Clube vai ficar a cargo do doutor Luciano. Todo aquilo que fizer... Eduardo, lógico. Doutor Eduardo que é um grande e amigo. outros advogados que queiram contribuir, os sócios também, a todos que fazem CRB. Mas a compilação dos dados ficará a cargo do doutor Luciano, a sistematização. CRB tem paz e a função do presidente do Conselho é exatamente tentar manter a paz. Acho que o meu objetivo durante esse processo, e que a gente sabe que foi um pouco conturbado até pelos resultados do clube, e por momento, e é natural isso, aquilo que eu respondi ao colega de vocês, tá certo? Essas divergências. Então, graças a Deus o CRB está em paz, eu acho que eu tive êxito do ponto de vista de acalmar o CRB politicamente e toda e qualquer pendência que o CRB tenha no âmbito do Conselho Deliberativo, o doutor Luciano está aqui juridicamente para poder responder a qualquer questionamento e também a defender o Clube de Regatas do Brasil. Obrigado.